Olá, terráqueos! Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a saúde mental, que foi tema de uma das rodas de conversa plural. E aí eu vou extrair um pouco sobre a questão dos tópicos que foram ditos lá e refletir um pouquinho com vocês aqui no canal. Bora lá? A princípio, refletir um pouco do porquê, da campanha do Janeiro Branco. Acho que foi um dos primeiros pontos que a gente falou na roda, foi isso, que é a importância de se falar da saúde mental no início do ano, que é um ano que o início geralmente a gente está cheio de projetos, cheio de ideias, e a mente está cheia de expectativas, e ao mesmo tempo de frustrações, de algumas coisas que não vingou no ano passado, e aí é um momento ideal para a gente um pouco reparar e refletir um pouco sobre essa questão da nossa saúde mental. E aí eu vou falar aqui, dos tópicos, que foi dito um pouquinho lá na roda, então eu vou refletir um pouquinho, ponto a ponto dos tópicos que eu estive anotando, que a gente esteve discutindo lá. E é isso. Então, vamos lá. Nunca é besteira falar de saúde mental, Então, assim, às vezes a gente fica naquela questão, as pessoas não vão entender, eu acho que é uma questão muito particular minha, não, eu acho que falar sobre saúde mental, ela é sempre algo necessário, É sempre importante, A saúde mental, ela se autorregula a partir dessa questão do falar, sobretudo. A gente fala um pouco sobre a questão da importância da espiritualidade, e da diferença um pouco sobre a questão do que é espiritualidade, do que é religião. Afinal, a religião nem sempre ela é fonte de saúde mental, Então você tem que ter ali uma espiritualidade, a espiritualidade às vezes ela tem que se sobressair sobre essa questão da religião, para a gente poder ter uma saúde mental e ela realmente cumprir esse papel de saúde mental. A gente precisa saber lidar com a nossa espiritualidade. É a questão sobre os construtos sociais, quanto que muitas dessas questões ao nosso redor, interferem na nossa saúde mental. A importância da psicoterapia, sem sombra de dúvidas, enquanto profissional de psicologia, defendo que seja cada vez mais acessível a psicoterapia para as pessoas como um todo, Às vezes nem sempre a gente consegue resolver essas questões sem auxílio de um olhar externo das nossas questões, A gente falou um pouco sobre essa questão da sociedade da aparência, o quanto que a gente vive dentro de situações e contextos que nos adoecem, psiquicamente, Sobretudo nessa questão que a gente valoriza muito mais o ter do que o ser, Isso muitas vezes são fontes de adoecimento mental. A falta de acesso ao bem-estar, E aí a gente vai ver essa questão, tanto na questão de saúde pública, quanto na questão de políticas públicas, de não ter o acesso à cultura, ao lazer, à arte, a um espaço para poder cuidar da própria saúde, por mais que o sistema de saúde seja um sistema elogiado pelo mundo, ele, na verdade, ainda precisa ser melhorado, mas nunca removido. O SUS a gente sempre tem que defender o SUS, porque é ele que permite e possibilita a saúde universal para todos os brasileiros, mas que a gente sabe que nem sempre, conforme a gestão que está ali à frente desse sistema, às vezes privilegia, a saúde de maneira adequada a toda a população. Bom, pessoal, vocês vão ver que às vezes vai dar uns piques, vai dar uns cortes, enfim, estou aprendendo a trabalhar nesse universo aqui, então, nesse vídeo aqui, deu um probleminha aqui, que o celular tocou, e enfim, deixa eu mudar aqui, também estava escurecendo, acho que acendeu uma luz, mas enfim, a gente vai aprendendo a se adaptar a esse universo aqui. E aí continuando aqui sobre a questão da roda, como eu ia dizendo sobre saúde mental, e a gente vai falar um pouquinho também dessa falta de acesso ao bem-estar, que às vezes é uma falha, às vezes, das gestões públicas, que não permite à população um espaço de cuidar da saúde, fazer exercícios, ou cultura, ou lazer, ou seja. Mas, por outro lado, também a falta de acesso na questão econômica, que às vezes tudo que é para trazer bem-estar à sociedade tem que haver com dinheiro. Então, a gente também precisa repensar o que é essa questão de bem-estar, e o que é possibilitado de acordo com aquilo que nos cerca, O medo como manipulação, A gente vai perceber isso tanto quando a gente vai
ver no contexto social das questões de entretenimento, né? Que a gente usa muito o medo como uma manipulação que nos adoece, né? Então, assim, muitas vezes o que é apresentado como a sociedade é como uma questão que ela não tivesse escolha, a não ser aceitar a realidade que ela tem, né? Então, as pessoas manipulam. Ah, eu preciso de ter dinheiro para fazer alguma coisa, eu preciso ter um status para ter algo, ou seja, um medo deixa de ser algo essencial ao humano, que é necessário, inclusive, para a saúde mental, que é um mecanismo de defesa do humano, e passa a ser usado como um modo de controle, né? Aí a gente vai perceber isso na questão da segurança pública, na educação, na publicidade, enfim, em N campos, que nos coloca essa opção do medo como uma manipulação. Falar um pouco sobre a questão da masculinidade frágil, né, que é o que nos torna, às vezes, os homens como nos estudos, né, os homens terem os mais altos índices de adoecimento mental, né, por causa dessa questão dessa masculinidade frágil, né, dessa cultura tóxica que a gente vive, né. A arte e a cultura como elaboração, como eu disse, a questão do acesso ao bem-estar para que possamos ter, de fato, uma saúde mental. Falta de acesso à ajuda psicológica, quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão do acesso, da falta de ajuda psicológica, não é só apenas a questão do psicólogo, mas a questão, muitas vezes, da questão do acesso ao psiquiatra, né? Por mais que a gente vai ter acesso por alguns serviços de saúde mental, que a propósito está correndo sério risco de deixar de ter assistência, né, devido a algumas ações do governo federal, né, que os CAPs podem parar de receber ajuda a qualquer instante, devido a portarias que, às vezes, são decisões tomadas lá do alto, né. Então, assim, essa falta de ajuda, inclusive, talvez medicamentosa. Talvez tenha acesso nesse município, mas a pessoa que está ali com um problema mental não sabe que tem, né. Então, eu já conversei com muitas pessoas, inclusive aqui em Nova Serrana, que não tem menção da existência do CAPS, que é o Serviço de Assistência Psicossocial, né? Então, assim, a gente precisa também divulgar os espaços de acesso a essa questão dos cuidados da saúde mental na nossa cidade, nos nossos lugares que a gente está. O autoconhecimento, que é um dos principais pontos, né, para a gente poder ter uma saúde mental, é conhecer a nós mesmos. As questões dos preconceitos diante da questão da saúde mental. Então, assim, só a pessoa às vezes falar que vai ao psicólogo ou que toma algum tipo de medicação já é um estigma, né, para as outras pessoas. E a gente precisa trabalhar um pouco sobre isso, né? A saúde mental, ela vai para além do adoecimento mental, né? E cuidar é fundamental. Então, a gente precisa combater esses preconceitos, né? É muito mais favorável para a sociedade uma pessoa que procura ajuda, que está em processo de cuidados, do que aquela pessoa que acha isso uma besteira e não se cuida. E quando vai ver, acaba adoecendo todo o corpo, toda a saúde do corpo, por não buscar cuidar da mente. Deixa eu falar um pouco sobre as questões políticas, né? Quanto que essas questões impactam, né? Nas campanhas de conscientização, ao mesmo tempo o quanto que isso também impacta em medidas para a melhoria da saúde mental, que é a questão a gente foi bastante discutido, né? A saúde mental nas escolas, igual o projeto de lei que obriga a necessidade de psicólogos e assistentes sociais, né, nas escolas, que agora é uma lei federal, mas que, apesar de demorar 19 anos para ser aprovada e hoje ser aprovada, depende da boa vontade de quem estiver no estado, no governo federal, ou no governo estadual, ou nas administrações das prefeituras das cidades, né? Falar um pouco sobre a questão das frases estereotipadas também, que a gente vive falando sobre essa questão. Ah, doença mental é falta de Deus. Não, não é, né? Tanto que provavelmente eu devo fazer um vídeo sobre essa questão que eu vou falar um pouco sobre essa questão da minha espiritualidade, mas assim, a espiritualidade, ela não é negada para a ciência. Existem campos da ciência que buscam e usam como ferramenta a importância da espiritualidade. Ela é fundamental no processo de saúde mental. Contudo, ela precisa vir de uma forma consciente das pessoas.
Aí que vem toda essa questão que precisa ser trabalhada, né? A gente precisa trabalhar esses estereótipos para a gente não reforçar o adoecimento das pessoas, né? A gente falou um pouco sobre o processo de repressão da ajuda, as pessoas ficam reprimindo a ajuda porque a família acha que que pode adiar, que não precisa ser para agora, isso é drama, você é adolescente, daqui a pouco isso passa. Enquanto que, na verdade, a saúde mental, ela é individual, ela é de cada um. Então, a gente precisa repensar isso. Falamos sobre a questão da violência doméstica, né, o quanto que o adoecimento mental tem se tornado recorrente, né, por causa de violências domésticas. Então, esse trabalho, muitas vezes, da questão da saúde mental junto à assistência social é fundamental, né? Um pouco também sobre a questão do quanto que na pandemia as pessoas têm adoecido, né? E muitas vezes em decorrência da questão dessa violência doméstica. A saúde mental, na verdade, ela está ligada a tudo que o homem vive, né? A gente falou um pouco sobre as campanhas de conscientização, né? Que a gente discutiu um pouquinho por que a gente vê tanto relevância nas campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul, mas às vezes as campanhas como Janeiro Branco, elas não são tão assim trabalhadas nos municípios, né? Sendo que ela também é tão fundamental quanto as demais. A gente falou um pouco sobre a questão das empresas, quanto a questão do trabalho também pode ser um fator de adoecimento mental, né? De como as empresas deveriam repensar esse modelo de trabalho nas empresas. Afinal, um profissional doente adoece a empresa. Então, assim, os lucros de uma empresa também, ela vai depender também da qualidade que o funcionário está disposto a entregar. Então, a gente precisa repensar muitas vezes essa questão das empresas também. E uma coisa que eu acho que talvez a gente não falou tanto, mas a gente tocou no assunto, e é importante a gente sempre conscientizar, sobre a automedicalização, né? Que por mais que a medicação é uma ferramenta que ajuda no tratamento de pessoas com problemas, né? Que tem algum adoecimento mental, ele não é via de regra, ele é um caminho. Sobretudo a questão da medicalização em saúde mental, ela tem que ser transitória, não pode ser definitiva. É claro que eu estou falando de adoecimentos, sintomas breves, igual a questão da ansiedade, da depressão. Às vezes a medicalização é um processo curto. Agora, pessoas que têm um diagnóstico de adoecimento mental severo, aí sim, a medicação talvez pode ser contínua. Mas em muitos dos casos, a questão da medicalização ela é só um processo para ajudar num determinado período. E às vezes as pessoas usam a medicação como ferramenta contínua, e isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser discutido, a população precisa se conscientizar a gente disso. Enfim, né, acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né, sobre a importância da saúde mental. E, como eu disse, né, saúde mental está ligada a tudo que o homem vive. Então, vamos viver bem, vamos nos adaptar, vamos buscar ter uma mente sã, para que a gente possa também ter um corpo são e, assim, uma vida como um todo sã. Então é isso, né? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, né? Se inscreve, clica no sininho lá, porque eu não sei quando eu vou estar sempre lançando os vídeos aí, mas aí você sempre estará por dentro. E deixe no comentário algum tema que vocês gostariam que eu estivesse falando, estivesse debatendo. E é isso. Demais, Ubuntu e Namastê.